Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula de geografia. Nosso primeiro assunto vai falar sobre a geografia. Estudar geografia é uma forma de compreender o mundo que a gente vive. Por meio desse estudo, a gente pode entender melhor tanto o local que a gente mora, que pode ser uma grande cidade, ou até mesmo uma área rural. O campo de análise da geografia vai dizer respeito ao espaço em que a humanidade ocupa e vai modificando conforme as nossas necessidades, tá? Então, assim, a gente vai criando estados e cidades, instalação de indústrias, de hospitais, de escolas, de parques, entre outros espaços, tá? Todos esses exemplos que a gente citou, eles vão depender da intervenção humana e a relação do ser humano com a exploração da natureza, tá? Assim, aos poucos, o espaço geográfico vai sendo desenhado e vai propiciar muitas vezes locais de moradia para nossa humanidade, né? E também local onde a gente possa plantar e colher, garantindo o alimento necessário para nossa subsistência e para comercialização também, tá? Dentro aí do estudo da geografia, a gente viu, tem o espaço geográfico, né? E também temos a cartografia, que é essencial para o ensino da geografia, né? E é muito importante na educação contemporânea. É através da cartografia que a gente vai compreender dados populacionais, né? Tanto de pessoas que vivem, como vivem, né? A hidrografia, o relevo, entre outros dados gerais que a gente tem sobre o nosso país e no mundo também. A cartografia vai ser uma ciência que tem a representação gráfica de uma parte qualquer da superfície terrestre, tá? Então, o produto final da cartografia vai ser um mapa. Nesse sentido, a cartografia vai tratar da criação e da produção dos mais variados mapas e cada mapa tem sua particularidade, tá? A cartografia é feita por meios, por exemplo, como fotografias aéreas, o sensoriamento remoto através de satélite pode ser desenhado à mão também. Além disso, com a utilização de computadores, os geógrafos podem obter maior precisão nos cálculos e vão criar mapas que têm até precisão de 1 metro de diferença do local real. Claro, isso tudo através de uma escala, tá? O próprio Google Maps é uma forma de mapa, tá? Como o próprio nome diz, Google Maps. A gente está acostumado àqueles mapas com desenhos, ou então até o mapa mundi que mostra os continentes. Mas os mapas, eles também podem ser de uma cidade, pode ter fotografias, a gente pode ter acesso real a eles, como a gente vê lá no nosso Google Earth, tá bom? O conceito de mapa, ele vai derivar do termo latim, mapa também, que trata-se de uma representação gráfica e métrica de uma porção do território que geralmente é plana e também pode ser esférica, como é o caso do nosso globo terrestre, tá? Então, a gente pode destacar aí os seguintes mapas: mapas políticos, mapas climáticos, mapas hidrográficos, econômicos, temáticos e dentre outros mapas aí que a gente conhece, beleza? Já o espaço geográfico vai ser aquele que é criado e modificado pelo homem com o passar do tempo, tá? Então, a gente vai se organizando socialmente, vai se organizando economicamente, e a gente vai ter aí novos espaços que vão surgindo, por exemplo, cidades, bairros, parques, entre outros espaços, a partir do momento que a gente vai modificando aí o ambiente em que a gente vive, beleza? Dentro do Conselho de Espaço Geográfico, a gente tem o Conceito de Território e Espaço Natural. A necessidade humana de ocupar determinados espaços em diferentes lugares fez com que a gente criasse as fronteiras, né? Fronteiras entre estados, entre países, entre cidades. E isso tem uma relação o quê? De poder e de exploração desses países, né? Nesse contexto, quando a gente usa o termo território, a gente está associando esse termo à extensão física de terra de um estado, por exemplo, que possui fronteiras definidas, e dentro dessas fronteiras definidas, o estado, que a gente está usando como exemplo, vai exercer uma soberania, tá? Então, território vai ser uma extensão física de terra que possui fronteiras bem definidas, tá? Só que o espaço geográfico só vai surgir ali naquele território depois que ele foi habitado, trabalhado e transformado pelo homem, tá? Se aquele território ali permanece inalterado, ele não é um espaço geográfico modificado, tá?
Então, porque o homem não imprimiu as marcas da sua atuação, nem se organizou socialmente ali, tá? Por meio do trabalho, o homem vai transformar o quê? Os recursos naturais em coisas indispensáveis à vida. Por exemplo, alimentos, roupa, habitação, energia, dentre outros, tá? Isso vai fazer com que o espaço geográfico ele não seja estático, ou seja, não vai permanecer igual. Ele vai sofrer modificações de acordo com a exploração e com a relação de poder entre a sociedade e a natureza. Então, nesse sentido, a sociedade vai modificar o espaço e vai organizar aquele espaço de acordo com as suas necessidades e possibilidades, que vão variando de um lugar para o outro, tá? Por outro lado, a gente vai encontrar o espaço natural, que é o ambiente original próprio da natureza, que vai ser composto o quê? Pelos rios, pela vegetação, pelos relevos e por outros fatores que vão caracterizar o espaço natural, tá? Mas a gente não pode esquecer que a existência do espaço natural só é possível se não houver a presença do homem. E se o homem não atuou ali. A partir do momento que tem a presença do homem, que o homem fez alguma modificação, já é espaço geográfico, beleza? Então, espaço natural é quando não é modificado pelo homem. Espaço geográfico é qualquer modificação feita pelo homem. Tranquilo? Nenhum território, tá? A organização e o desenvolvimento do espaço geográfico. Quando a gente observa uma paisagem de um local cujas condições naturais estão preservadas, ou até mesmo de uma grande cidade, a gente vai assumir uma posição assim contemplativa, né? Vai achar feio, vai achar bonito, vai achar calmo ou agitado. A forma como as paisagens são apresentadas aos nossos olhos vão fazer com que a gente interprete, por exemplo, heranças do nosso passado e tentar entender o presente conforme foram feitas intervenções humanas, tá? E até mesmo a gente pode propor ações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todo mundo. A gente vai percebendo, quando a gente chega em uma cidade ou até na nossa própria cidade, que o espaço ao nosso redor está se modificando. Apesar de que a correria do dia a dia não faz com que a gente converse sobre isso, tá? Mas quantas vezes você passou, por exemplo, lá no centro e tinha uma loja X naquele local, mas quando passou o quê? 2 meses já não tinha mais a loja X, era uma loja Y. E você se deu conta, tá? Percebeu, mas nem comentou com ninguém. Ou então, na sua própria rua, uma casa antiga foi derrubada, construíram uma nova no local, tá? Então, essas mudanças vão acontecendo e a gente, às vezes, olha, mas não vê, tá? Não se dá conta. E, às vezes, uma modificação que foi feita pensando na época, hoje já não serve mais. Por exemplo, a cidade já cresceu muito. Então, tem muito mais gente do que tinha, sei lá, 30, 40 anos atrás. Então, algumas modificações são necessárias para atender a população que nós temos hoje, beleza? As intervenções humanas na natureza, no início, elas foram modestas, tá? Porque eram utilizadas o quê? Diferentes técnicas, instrumentos, por exemplo, o machado e o arado. Mas os poucos começaram a utilizar instrumentos mais sofisticados, como, por exemplo, a motosserra e o trator. E aí sim a gente conseguiu muitas modificações no ambiente natural, tá? Nesse sentido, as inovações técnicas e o aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho fizeram com que tivessem modificações importantes no nosso espaço geográfico. Isso foi o quê? A ação do homem, junto com a relação de poder e de exploração deles, criaram então novos espaços que eram desconhecidos para aquela sociedade. Então, aos poucos, a gente começou a surgir novos espaços geográficos, uma economia capitalista com muitas modificações depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Criou ali um clima de prosperidade e começou a seguir um novo cenário aí mundialmente, tá? Os extraordinários avanços nas técnicas de armazenamento e de processamento de informações, né, foram potencializados com a criação da rede mundial de computadores que a gente está utilizando aqui hoje para ter essa aula, tá? Então, tudo isso surgiu com o quê? Com o advento da tecnologia. Então, tiveram novos produtos que foram derivados dessas novas tecnologias, produtos que invadiram as indústrias tradicionais, teve choque aí nos meios de produção,
e teve a divisão do que era produzido, começou a nova era para os consumidores e a gente teve o quê? Revolução técnico-científica aí. E alguns países eles ficaram na soberania, na hegemonia da economia, até alguns continentes, né, tiveram nova configuração do espaço geográfico. E agora eles são regidos pela tecnologia, pela moeda e pelo idioma, tá? Por que é que hoje em dia é indispensável para a gente saber falar inglês? Porque o inglês se tornou uma maneira da gente se comunicar em qualquer país do mundo. Pela soberania de quem? Dos Estados Unidos. Lá eles falam o quê? Falam inglês. Então eles estão aí na economia mundial, estão lá no topo. Então a gente pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo, né? Espera-se que todo mundo que esteja estudando, que esteja trabalhando, fale o quê? Inglês, para poder se comunicar com esses países que estão no topo. Então, alguns exemplos da configuração de novos espaços geográficos tem algumas especificidades e tem regiões aí de destaque. É isso que a gente vai ver agora na localização do espaço geográfico, tá? A gente tem a necessidade aí de se localizar e de se orientar em um determinado espaço. Então, isso é de grande relevância para o homem e para as suas atividades em diferentes períodos aí de evolução da humanidade, tá? Ao longo da história, a gente teve vários tipos de localização que foram utilizados pelo homem. Por exemplo, eles se guiavam primeiro pelo Sol e pela Lua, pelas estrelas, né? Por exemplo, lá o Cruzeiro do Sul. E inventaram a bússola também, principalmente lá nos grandes navios. E uma das formas mais conhecidas de localização era a Rosa dos Ventos, tá? Que ela tinha ali um ponto central e a partir dela mostrava também os pontos cardeais e pontos colaterais, tá? Todos os meios de utilização, desde quando a gente usava os astros de estrelas até hoje que a gente utiliza o GPS, que é um sistema de posicionamento global, vai contribuir para a navegação em busca de novas terras, as rotas comerciais, as guerras e muitas outras aplicações. Hoje a gente usa o GPS para chegar em algum lugar que é desconhecido, ou então para ver uma melhor rota, para chegar no lugar que a gente já conhece, né? Por exemplo, quando a gente pede um carro por aplicativo, aquele motorista, ele vai utilizar o GPS para levar a gente em algum lugar, até mesmo quando a gente entra no carro, a gente utiliza o GPS para chegar em algum lugar que a gente precisa. Mas antigamente as pessoas utilizavam essa orientação, essa localização, por exemplo, para guerras, para estabelecer novas rotas comerciais e quando estavam perdidos, pararam aqui e descobriram o Brasil. Olha que legal. Então, existem diversas formas aí de orientação. E uma dessas formas seria os pontos cardeais, tá? Que vão corresponder aos pontos básicos que a gente tem para determinar as direções, tá? E essas direções são concebidas a partir da posição que o Sol se encontra durante o dia. A gente tem 4 pontos cardeais principais: norte, sul, leste e oeste, tá? E eles vão servir para orientação inicial em qualquer lugar do mundo, tá? Ó, norte, sul, leste e oeste, tá? Ó, vejam aqui o cursor do meu mouse aqui na imagem, beleza? As coordenadas geográficas são o sistema de linhas imaginárias que são traçadas aí sobre o globo terrestre, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, tá? Ou então em um mapa. A gente tem o cruzamento de um meridiano com um ponto paralelo e a partir desse cruzamento a gente pode localizar cada ponto na superfície da Terra, tá? Os paralelos são aqui que a gente tem a linha do Equador. Olha aqui a linha do Equador aqui no meio do nosso globo, tá vendo? E ela é um paralelo. Então, vai ser uma linha imaginária que vai dividir o nosso globo aqui em 2 hemisférios, tá? O hemisfério sul, que é onde a gente tá aqui, ó, bem lindos, e o hemisfério norte, beleza? Já os meridianos, ó, aqui os meridianos, ó, tá vendo que aqui a gente tinha os paralelos à linha do Equador, que são horizontais, e aqui a gente tem os meridianos, que são perpendiculares, tá? À linha do Equador. E eles vão daqui do Polo Norte até o Polo Sul, beleza? E vão se cruzar aí com os paralelos.
Todos os meridianos, eles vão possuir o mesmo tamanho e o ponto de partida, tá? Para a numeração vai ser quem? O meridiano de Greenwich, tá? Esse meridiano de Greenwich, ele tá lá na Inglaterra e vai ser o nosso principal meridiano. A partir dos meridianos e dos paralelos, a gente vai estabelecer as nossas coordenadas geográficas, que vão ser medidas em graus, tá? E a partir dessas coordenadas geográficas, a gente pode localizar qualquer ponto da superfície da Terra. E essas coordenadas a gente conhece como latitude e longitude, tá? A latitude vai ser o ângulo que é formado entre a linha do Equador, que a gente viu que é horizontal, tá? E é um ponto estimado. Todos os pontos do Equador vão possuir latitude geográfica igual a 0 graus. E eles são situados ao norte do Equador, tá? Esses que são situados ao norte vão de 0 até 90, que é a latitude do polo geográfico norte. Da mesma forma, quando elas estão localizadas ao sul do Equador, elas vão ter latitudes menores que 0 grau, que vai até menos 90. Então, ao norte da linha do Equador, né, a gente tem o quê? Latitudes maiores que 0. E abaixo, lá no sul, a gente tem menores do que 0, tá? Então, para diferenciar esses valores, a gente vai dar um sinal positivo para a latitude norte e negativo para a latitude sul. Só para diferenciar aí, tá bom? A longitude vai ser o ângulo que é formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa por qualquer lugar na Terra, tá? A gente tem vários meridianos ali perpendiculares ao de Greenwich, como a gente viu. A longitude vai ser medida, então, de 0 até 180 para leste ou oeste ali do meridiano de Greenwich, tá? Por convenção, a gente também vai ter sinais positivo e negativo, ó. Negativo para oeste e positivo para leste, tá? E os valores da latitude e da longitude de um local vão determinar as coordenadas geográficas do mesmo, tá? Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Aqui um vídeo explicando como é que você encontra as coordenadas geográficas aí em um mapa, beleza? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de sempre olhar as descrições dos vídeos, porque eu posso colocar links que vão nos ajudar a entender as explicações da aula, beleza? Não esqueçam de me enviar as atividades no privado e colocar nome completo, série e turno, tá? Referentes a essa explicação de hoje. Primeiro capítulo aí de geografia. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!